Estamos hoje com Elias Alves Martins, mais conhecido como Elias Martins, que tem um programa de rádio aqui na Tabocas FM. O nome do programa é Começando o Expediente. Começando o Expediente com Elias Martins, de 7h30 às 8 horas. De 7h30 às 8 horas. Dentro do programa da Voz da Vitória. Dentro do programa Voz da Vitória. Todos os dias, né, Elias? Todos os dias, segunda a sexta. Todas as segunda a sexta. Então, eu trouxe Elias hoje aqui porque era uma exigência, inclusive, da população, Elias, em saber números da prefeitura, saber como o dinheiro do município é gasto, saber também do crescimento econômico do município, se houve, se não houve, porque a gente ouve muita conversa na cidade, um diz uma coisa, outro diz outra, mas eu sempre costumo dizer que cidade como Vitória, a gente nunca deve escutar nada vindo de nenhuma facção política, nós temos várias aqui. Com certeza. E eu trouxe você porque você, além de tudo, é uma pessoa isenta, uma pessoa que não fala bem, não fala mal de ninguém, nenhuma administração, você apenas traz dados, que são dados, inclusive, acessíveis a todo mundo. Quem quiser acessar a internet, são os mesmos dados. Eu apenas facilito. Apenas facilita e faz ao seu modo as suas interpretações. Com certeza. Desses números. Então vamos começar logo com uma pergunta. Eu quero te deixar logo assim, numa situação que tratar de número é sempre delicado. De 2001 para cá, de 2001 a 2012. 2001 nós tivemos o início do governo Aglailson. Eu quero fazer uma comparação numérica entre o governo Aglailson, 2001, até 2012, que a gente tem fim do que é o último exercício. Do último exercício do governo. Como foi esse comportamento de arrecadação do município nesses 11 anos? Bem, o comportamento de arrecadação foi o seguinte: em 2001, o primeiro ano do governo Aglailson fechou com 30.235.000 reais. E já no final do ano passado, essa receita ela alcançou o montante de 176.729 reais. R$1.000, na realidade. Que significa um crescimento... Um crescimento de 472% de receita corrente e 485% de receita orçamentária. Já deduzida a inflação, que nesse período, a inflação do governo federal, medida pelo IPCA, foi de 98,73%. Isso demonstra que Vitória cresceu efetivamente 373% acima da inflação. Deixa eu explicar uma coisa aqui para o nosso ouvinte. Não adianta só a arrecadação ser alta. Nós temos que fazer uma comparação dessa arrecadação com a inflação. Porque se você cresce igual ou abaixo da inflação, não houve crescimento. Isso, você perde a capacidade de investimento. Porque tudo que você vai fazer é mais caro, ou é igual ao que você já tinha. Então, o que Vitória conseguiu nesses últimos 11 anos, e é bom que o internauta, o nosso espectador entenda, é que Vitória cresceu o seu poder de investimento em cerca de 373%. O que ele tinha no início do governo Aglailson, hoje ele tem 373 vezes mais capacidade de investimento. 3,7 vezes a mais de capacidade. Ou seja, 373% de crescimento, de investimento. Com certeza. Agora, independente desses valores, Biraca, nós temos que deixar claro à população uma questão. Vários institutos econômicos, eles trabalham em cima de um parâmetro chamado receita per capita pública. Então, o que seria essa receita per capita pública? Esses 176.229.000 dividido por 129.907 habitantes que Vitória tinha oficialmente em 2012, dados do IBGE. E esses dados são preocupantes, né? Como Vitória não é uma cidade pequena, como muitos acham, né? Uma cidade do interior, né? Não é cidade do interior, né? Vitória é uma cidade grande hoje, o próprio IBGE define isso, por exemplo, nas páginas do Ministério do Desenvolvimento Social, que faz todas as pesquisas como de dados sociais. E por que eu acho preocupante essa condição e é necessário um maior foco do governo em busca de melhorar essa situação? Porque a classificação de Vitória, apenas dentro do estado de Pernambuco, são 184 municípios, e dos 184 municípios, a última posição de 2012, aliás, 2011, porque 2012 nós não temos relatório geral da União ainda, mas em 2011 a posição de Vitória foi 172ª. Então,
posição 172 de 184. De 184 municípios. Isso é uma questão preocupante, né? Aí, para você ter como exemplo, você tem primeiro lugar nesse ranking dentro do estado de Pernambuco, uma cidade como Itacuruba, né, que teve R$ 5.400 por habitante ano na época. Vitória teve quanto na época, falar nisso? 1.100 e alguma coisa. Uma renda baixíssima. Baixíssima, tá? E o segundo lugar, sempre disputando com ele, é Ipujuca, hoje que tem 70 mil habitantes, que também está na média de R$ 5.500 por habitante ano. Só que um detalhe, Itacuruba, ela cresce na sombra de Ipujuca, porque Itacuruba gera energia para o crescimento de Ipujuca e do estado, através da represa de Itaparica. Quanto mais Ipujuca cresce, mais faz Itacuruba crescer. Elas só vão se deslocar a partir do momento que começarem a chegar os royalties da produção da refinaria Abreu e Lima. Me diga uma coisa, Elias, também. O nosso município, ele gasta, no seu entendimento, ele gasta bem esses recursos? Saúde, educação, como é que está distribuída essa receita municipal? Essa própria questão, essa questão dos gastos, ela tem uma questão que é meio engessada, né? Nós temos obrigatoriedade do município, de todos os municípios brasileiros, pela lei de responsabilidade fiscal, de gastar 25% de recursos próprios na educação, né? Junto com o Fundeb, os recursos que vêm do governo federal e que vêm do próprio município, apenas passando pelo governo federal antes da transferência. E tem também a questão da saúde, que são 15%. Se não cumprir isso aí, os investimentos são proibidos de ser liberados aos municípios, mesmo que os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores consigam fazer emendas e que tragam essas emendas e que tragam esses recursos para o município, eles ficam bloqueados por não terem sido cumpridas as exigências da lei de responsabilidade fiscal. LRF. Então, Vitória de Santo Antão, em 2012, gastou R$ 178.220.000. Desses 178 milhões, foram 57 milhões com educação. Por sinal, no meu programa, recentemente, eu fiz uma avaliação desse número, Biraca, e comparando também com o IDEB, os resultados do IDEB. Inclusive, está sendo mostrado agora o gráfico, né? O gráfico mostrando essa tabela. Essas tabelas estão sendo mostradas ao longo que a gente vai falando, a tabela, a figura número 2, tá? E a educação gastou 57 milhões, o que representa um custo de R$ 329, aliás, R$ 239 por aluno mês no município do ensino fundamental. Que é um número extremamente alto. Alto, só que aí o nosso município teve regressão na qualidade de ensino, porque o IDEB caiu, voltou atrás, né? Não foi cumprida a meta de 2011. Já tinha sido cumprido em 2011, em 2009, depois recuou. Então, que aí se vê que o investimento, ele não está atrelado diretamente à qualidade de ensino. E aí é quando eu digo no meu programa, como estariam a maioria dos diretores de escolas, principalmente do nosso município, se tivesse essa dádiva, né, de receber R$ 239 por aluno mês, isso sem nenhuma inadimplência, que o município não tem inadimplência nessa condição. Né? Ao contrário, se ele não alcança a média, a União vem e faz os créditos de complemento da União para cumprir a média de créditos de acordo com o censo escolar de 2012, que deu algo em torno de 18.500 alunos na rede do município. No fundamental. Isso. Outra questão que eu acho interessante a gente abordar aqui é o seguinte: qual é a arrecadação líquida, a arrecadação bruta do município 2012? Certo. Esse parâmetro a gente tem que passar bem assim detalhado para o nosso internauta. Quanto foi que o município arrecadou no ano de 2012? Arrecadação bruta e arrecadação líquida. Ok. E explique também o que é arrecadação bruta e arrecadação líquida para a gente. Tá. A arrecadação bruta, ela aparece com todos os créditos, sem a compensação
do Fundeb, por exemplo, né? Então, você recebe o Fundeb em valores brutos, eles são contabilizados em valores brutos e são retirados 20% antes do crédito aos municípios, né? E aí nós temos, por exemplo, Vitória Santo Antão teve uma arrecadação bruta em 2012 de 176 milhões de reais. Mas a RCL dela, que é a chamada Receita Corrente Líquida, foi de apenas 157. Nós temos aí uma diferença de 20 milhões. De quase 20 milhões de reais, um pouco mais de 20 milhões de reais, né? Aí também está composto desses valores, Biraca, os valores que são retidos do servidor do município, né, e repassados ao Vitória Prévio, no caso que o município de Vitória tem fundo próprio de previdência. E esses valores repassados ao Vitória Prévio, segundo a figura 7, tiveram um montante de 7.282.000 o ano passado. 289 mil o ano passado, né? Só que aí adiciona-se a isso também um custo previdenciário dos cargos comissionados e contratos, que o impacto é muito maior, né? Nós tivemos outra pergunta. Ficaram nos cofres do município 150 e poucos milhões para isso, daí em diante ele administrar. Isso. Desse dinheiro, Elias, eu não sei se você tem essa informação, mas seria bom que a gente, se não tiver agora, no futuro, dê essa informação. Depois que o prefeito paga funcionário, que ele paga as despesas correntes do município, da estrutura, o que é que fica realmente para a prefeitura fazer investimentos na parte urbana, enfim, em todos os outros setores? O que é que ela fica? Na realidade, você ainda tem algo em torno de 9 milhões de previdência dos contratos e cargos e comissões que são ligados ao regime geral de previdência social, a GPS, né? Além disso, você tem a questão do peso que eu coloco aqui no quadro. Pronto. Os gastos, os maiores pesos nos gastos que é saúde, educação e previdência. Dentro desse conceito, Biraca, nós temos ainda saúde, que o ano passado o município de Vitória gastou 44.430. 32 milhões foram recursos diretos lançados na conta do município pelos programas de saúde da família, PAB fixo, ACS, que é o saúde da família, também os recursos para o pagamento dos médicos, dos postos, do PSF. E aí, afora isso, para que o município conseguisse, e ele dessa vez conseguiu com tranquilidade, ele gastou o ano passado 15,06, foi no limite. No limite. Mas para isso ele teve que desembolsar 12.408.000 daqueles recursos livres que ficam à disposição dele para ele definir os gastos naquele ano. Além disso, na educação, ano passado, dentro dos 57.004.000 reais gastos... Foram gastos com a educação. Isso. O município gastou 17.858.000 de recursos próprios, né, para cumprir os 25. Só que aí ele deu uma certa viajadazinha, porque gastou 29. Esses 4% aí, fiz uma continha rápida e dá algo em torno de 4 milhões a mais gastos, que poderiam ter sido gastos em outras atitudes, diante das dificuldades que o município enfrenta. Faltou um pouco de planejamento nessa questão. Um maior cuidado na parte de planejamento, mas isso não é só um fato de Vitória. A maioria dos municípios, elas têm esse problema nesse controle dessas despesas. Tanto que agora, por sinal, eu estou sendo contratado por um município para fazer esse fluxo de caixa, né? Inclusive, eu quero dizer a vocês, nossos internautas, o seguinte, é que eu trago a Elias aqui, porque a Elias é uma das pessoas que eu conheço na cidade, que tem, assim, uma afinidade muito grande com essa questão da gestão pública como um todo, né? Ele não vê só a questão dos números, ele analisa os números e aí dá uma orientação, dá uma assessoria para como melhor se gerir esses dados, esses números, esses valores, esses recursos que o município tem. Então ele está saindo agora para o município, fazendo isso, para um município vizinho,
E eu digo o seguinte, esse trabalho que você faz, e que nós estamos fazendo aqui, as câmaras municipais de todo o estado deveriam ter esse trabalho, porque o papel principal é fiscalizar. Por sinal, Biraca, recentemente eu fiz uma palestra na Câmara de Dimirim, né? Os vereadores muito interessados sobre esse meu sistema que eu venho criando e disseminando e jogando nas informações, que, por sinal, dia 2 estará no ar o meu portal, que é o site o Receitômetro. Qual é o endereço dele? Receitômetro.com.br. Receitômetro.com.br. Pois é, ele vai falar sobre esses números, ele vai definir as planilhas de cada município pernambucano inicialmente. Eu pretendo, até o final do ano, estar cobrindo as informações dos 184 municípios pernambucanos. Eu já tenho a cobertura de 8 já. É muito bom trabalho. Eu, quando me refiro à Câmara de Vereadores local, ou qualquer uma outra Câmara, porque para fiscalizar é preciso conhecer. Isso, com certeza. Você não pode fiscalizar algo que você não conhece. Eu fico me imaginando como é que um vereador hoje de Vitória, vou me reportar a Vitória porque estamos em Vitória, ele tem como fiscalizar a prefeitura, os recursos. Ele foi eleito para isso. A Câmara de Vereadores tem que ter uma assessoria desse porte. E eu vou mais além. Ser vereador nessa condição de fiscalizador, né, é necessário que esses cargos que são disponibilizados aos vereadores deveriam ser priorizados pessoas técnicas. Se não são, mas que sejam treinadas para serem, né? Você tem aqui em Vitória e Santo Antão, hoje são 4 comissões. Exato, né? 4 então, comissões. cada presidente de uma comissão daquela, ele tem que ter um técnico dentro daquele conceito da comissão. Como existe dele. na Assembleia, como existe na Câmara Federal, esse assessoramento. Mas o que a gente vê é o seguinte, me parece que fazem de tudo numa Câmara de Vereadores, menos observar esses fatos. É que seria um dos papéis, eu diria até o principal, é ver a questão dos recursos públicos como são. Dentro dessas questões dos gastos, dos maiores gastos, nós temos um grande problema também no Previdência. Que é a Previdência. Né? A Previdência, por exemplo, foram gastos no ano passado 7.289.000 de transferências do ente federativo, do município, para os cofres do Vitória Prévia, isso só a parte do município. Só a parte do município. Isso foi só o custo do município sobre os servidores e, ao mesmo tempo, isso representou, Biraca, 4,12% apenas. Então, se você não tivesse um número de comissionados tão grande, na grande maioria dos municípios, né, se tivesse uma coisa mais enxuta, mais técnica, menos política, a gente teria mais dinheiro sobrando realmente para fazer bons trabalhos em todos os municípios, independente dos tamanhos. Eu peguei municípios aí já, avaliações de pequenos municípios que são de encher os olhos, por exemplo. Xangrande, Recebimento, eu fiz uma avaliação de Xangrande, né? E ele já está com a receita per capita de 2012, ele fechou com uma receita per capita que está entre as 40 melhores do estado. Isso é significativo. Elias, eu queria te fazer uma pergunta, o nosso tempo é curto realmente, já estamos passando inclusive um pouquinho dos 15 minutos. 2013, como é que começa a gestão Elias 2013? Bem, 2013 nós temos o quadro, a figura 3, tá? Que fala dos primeiros 60 dias. Esses números já estão lá disponíveis também no blog do Lissandro, A Voz da Vitória, que eu disponibilizei logo após a chegada do relatório resumido de execução orçamentária. O que é o relatório resumido? Ele é um relatório que está disponível. É o réu. É o verdadeiro réu. É o réu. Então, o réu, ele está disponível sempre a partir de 30 dias do final do período. Então, por exemplo, Vitória, todos os municípios são obrigados a enviar as informações dentro de um quadro, de uma planilha, né, explicativa, onde você vai ter informações de receitas e despesas também dos municípios. No caso, janeiro e fevereiro, tinha até o dia 30 de março para editar ao Tesouro Nacional. Houve um probleminha esse ano, a Caixa Econômica complicou um pouco e só por volta do dia 15, dia 20 de abril é que esses
Falar em Caixa Econômica, né? O escândalo. O escândalo da Bolsa Família. Ô, Elias, eu estou vendo aqui os primeiros 60 dias de 2013, nesse relatório que você nos trouxe. Certo. E eu falo já da questão do planejamento. Nós já estamos aqui com a educação 25,33. Está numa média boa. Não, ainda não. Ainda não? Não, ele está abaixo, porque como eu não trouxe a primeira página, no momento que eu estava vindo, falhei. Mas, para que o município alcance os 25% de compensação em relação à LRF, a Lei de Responsabilidade, ele tem que gastar, em média, algo em torno de 32%. Então, estão atrasados os gastos, mas isso, nos primeiros 2 meses, ainda dá para se relevar essa questão. Tá? Uma coisa da receita consolidada do primeiro bimestre. Estou falando dos 2 primeiros meses aqui. Isso, então. Esse foi o valor bruto. Nós temos 33 milhões de reais. 283 mil reais, uma média de 16 mil milhões. Então, milhões. Transmitindo assim de uma forma mais compreensível para o nosso internauta, o município de Vitória de Santo Antão, nos 2 primeiros bimestres, arrecadou 33 milhões de reais. E detalhe, milhões de reais. Detalhe, 16,97% a mais no mesmo período do ano passado. Houve um aumento em relação a 2012 de 16,97%. 13%, isso. Na verdade, de aumento. E no mesmo período, ele arrecadou, ano passado, algo em torno de 13 milhões. 13 milhões, ou seja, nós estamos arrecadando hoje cerca de 16 milhões mês. Arrecadação bruta, né? Isso. Arrecadação bruta, ou seja, receita consolidada. Isso. Primeiro bimestre, né, Elias? Elias, olha, o que você trouxe aqui para a gente é de um valor inestimável. Até se não tivesse tempo, a gente ia. A gente passava aqui o dia todo com isso, que não vai dar tempo para a gente, infelizmente, ver tudo. Mas os pontos principais que eu queria deixar aqui. Vamos deixar também uma informação interessante para a população. O orçamento para esse ano é 233 milhões de reais. Esse orçamento, gente, nada mais é do que a prefeitura prevê em níveis de arrecadação para o ano. Ela acha que vai arrecadar 200... Pode arrecadar. Baseado em cálculos... Exato. Baseado em quê? Baseado em arrecadações anteriores, Isso. Previsões de aumento de arrecadação histórico, que ela faz uma previsão que nem sempre é real. Mas a minha previsão é de chegar no máximo a 205. Você está com uns 30 milhões de diferença na sua previsão. Porque pelo andar da carruagem, há uma média de 16 milhões de reais, tá? Essa é 16 milhões e 600 mil mensal, com o crescimento ainda que existe no final do mês de dezembro, essa deve chegar à média bruta no final do ano, entre 200 e 205 milhões de reais. Que seria... 233 nem pensar. Que seria exatamente a arrecadação bruta do município. Se a gente computar 4 anos de um mandato, nós teremos aí algo em torno de 800 milhões de reais na arrecadação de um mandato. Eu sempre questiono números para depois passar para uma outra forma de avaliação. O que eu avalio é o seguinte: o dinheiro público, o dinheiro da nossa cidade, que é responsabilidade nossa também de fiscalizar. Com certeza. Tá? Se a gente não fizer isso, os vereadores não fizerem isso, ninguém mais vai fazer, a coisa vai ficar aí sem nenhum controle. E eu não digo a fiscalização meramente de desvio, não. Muita gente pensa que fiscalizar é ver se está sendo desviado, está sendo roubado. Não é essa a fiscalização que eu me refiro. Eu me refiro, Elias, saber se aquilo que está sendo investido está sendo bem investido, se é isso que a cidade quer. Seria perto de um orçamento participativo. Com certeza. Mas eu não quero chegar nem a tanto, mas pelo menos uma ingerência popular maior no que é feito. Na minha prioridade, só te interrompendo, eu vejo Vitória, eu estou mostrando para o cidadão que Vitória tem capacidade econômica de fazer mais e fazer melhor, como diz o nosso governador. Mesmo com todas as suas dificuldades. Fazer mais. A cidade tem coisa. Condições hoje na área urbana, onde eu vejo a maior deficiência na área urbana, calçadas, ruas esburacadas, sem estar sinalizadas. A questão do trânsito começou agora. Vamos dar um tempo para avaliar. E vamos deixar uma informação mais adicional também, né? O município acaba de bater um novo recorde de arrecadação de IPVA, né? Isso. E já ultrapassou em 300 mil toda a arrecadação do ano passado em apenas 3 meses. É mesmo. Né? Então nós já chegamos a 2.850.000 apenas de IPVA. Tem uma coisa que nós não falamos aí, que é o royalties do pré-sal do município. Está vindo. Já está vindo, Isso, são cerca de 400 mil reais. Eu já fiz uma prévia. Vitória vai receber a nível
de Brasil, um percentual significativo Com certeza. dos royalties do pré-sal. Vai entrar na nossa arrecadação, acredito que em 2014, né, Elias? Agora tem uma coisa muito interessante, Biraca. A gente também tem que parabenizar alguns trabalhos que eu tenho acompanhado no município. Por exemplo, se você procurar saber direitinho, você vai ver que o município, a Secretaria de Finanças, junto com a Secretaria de Governo, tem enviado algumas leis complementares ao Código Tributário Municipal, porque se discutia muito durante o ano inteiro e quando chegava no final do ano acabava não se fazendo modificações de peso nesse código. E agora estão fazendo a conta-gota, né? Então, os vereadores estão sentindo menos e estão aprovando com mais agilidade, né? Então, isso é muito bom. O povo só vai sentir em janeiro, quando o novo código já estiver redefinido. Olha, e essa entrevista, esse bate-papo não dava para ser num momento só. Eu vou trazer, sem dúvida nenhuma, Elias, para discutirmos. Estou à disposição. Discutirmos mais sobre questão de números. Eu só posso fazer avaliação política, Elias, quando eu tenho informações válidas, informações confiáveis. Isso. Eu não posso me basear em qualquer informação. Então, eu agradeço ao senhor, à senhora, ao nosso internauta, pela sua audiência, pela sua atenção, e aqui a verdade está sempre em foco. Elias, muito obrigado pela participação. Espero você num outro momento aqui. Tem uma pauta para você muito interessante. Eu estou batendo lá no jornal, lá no rádio, no meu programa Começando o Expediente, e que, se puder, você o quanto antes coloque, que é a questão da nossa luta com a Compesa. Tá? Vamos fazer isso, sim. Okay.